Olá pessoal, vamos fazer aqui um programa de controle das contas do mês utilizando o Excel VBA. Nós vamos criar um programa com uma janela em que o usuário vai digitar os gastos e os recebimentos e ele vai exibir o saldo atual. Então aqui primeiramente vamos salvar o nosso arquivo com o nome de controle de contas e o tipo do arquivo tem que ser pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Então agora vamos apertar as teclas Alt e F11 para entrar aqui no ambiente de desenvolvimento do VBA e vamos aqui inserir um User Form. Então nesse formulário eu vou colocar um botão de comando. O nome desse botão vai ser CMD informar e o caption dele vai ser informar. Então, quando o usuário clicar nesse botão aqui, vai ser aberta uma input box perguntando que tipo de valor ele deseja informar. Então, eu vou dar aqui um duplo clique sobre o botão e aqui no evento clique do CMD informar, eu vou digitar o seguinte código: input box, vou colocar informe o valor. E esse valor que o usuário informou, eu vou colocar dentro da variável valor. Então eu vou declarar aqui a variável valor como o tipo currency, que é para dinheiro. Então essa variável valor vai receber o valor que o usuário informar. E aqui no Excel eu vou nomear a plan 1 com o título valor. Voltando aqui para o VBA, eu vou jogar esse valor para a planilha valor. Então eu vou fazer aqui sheets valor.cells 11 vai receber o valor. Então vamos voltar aqui ao formulário para testar o que está acontecendo aí no programa. Então eu vou executar aqui e vou clicar no botão informar. Ele pede para informar o valor. Vou digitar aqui o valor 400, apertar OK. E aí aqui na planilha, na célula A1, ele coloca o valor 400. Vou fechar aqui o formulário. Vou dar um duplo clique aqui no botão. Agora eu quero que sempre que ele vá inserir um valor na planilha, que ele coloque sempre em uma linha vazia. Então eu vou aqui criar um laço de repetição com o while. Esse laço vai se repetir enquanto o valor lá da planilha for diferente de em branco. Ou seja, enquanto tiver algum valor lá na planilha, ele vai aumentar aqui para que ele encontre a linha em branco. Então eu vou ter aqui uma variável lim que vai aumentar de 1 em 1 para que ele vá percorrendo todas as linhas. Aqui onde está número da linha 1, eu vou mudar para a variável lim. Vou declarar aqui a variável lim como sendo do tipo long, porque o Excel tem muitas linhas. Então essa variável do tipo long
suporta um número enorme. E a variável lim vai começar com o valor 1. Ele vai começar contando aí da linha 1. E vai aumentando aí o valor de lim até que ele encontre uma linha em que a célula esteja vazia. Aí nessa célula que está vazia, ele então vai colocar o valor. Então, por enquanto, o nosso código está assim. Aqui eu declaro as duas variáveis, valor e linha. Que a variável lim começa com 1. E o valor vai ser aquele valor que o usuário informar na input box. Em seguida eu tenho um laço de repetição, em que a variável lim vai aumentando de 1 em 1, enquanto o valor da célula lá na planilha valor estiver em branco. Quando ele encontrar uma linha em branco, ele vai sair daqui. E nessa linha em branco, eu vou colocar o valor que aparece aqui na variável cujo nome é valor. Então vamos voltar ao formulário e executar aqui para ver como está ficando. Vou apertar aqui o botão informar. Vou informar o valor 800. Clicar em OK. E ele colocou aqui na linha 1. Vou informar novamente o valor 1000. E ele também colocou aqui na linha 1. Então não é isso que nós queremos. Nós queremos que ele coloque sempre numa linha que esteja em branco. E eu já sei o que está errado aqui. É que não é enquanto o valor estiver em branco. É enquanto o valor for diferente de em branco. Então quando eu quero usar diferente de, eu tenho que colocar o sinal de maior e o sinal de menor. Agora sim, eu vou voltar ao formulário, vou executar, vou informar o valor 100, ok, ele colocou na segunda linha, vou informar o valor 200, ele colocou na terceira linha, vou informar o valor 300, ele colocou na quarta linha. Então é assim que nós queremos que funcione. Agora vamos inserir aqui uma caixa de texto para mostrar ao usuário qual é o saldo atual. Então eu vou colocar aqui uma text box. O nome dela vai ser txt saldo. Agora eu vou voltar aqui no código do botão informar e vou aqui adicionar a linha txt saldo ponto enabled igual a false. Então essa caixa de texto vai ficar desabilitada, o usuário não vai poder digitar texto nela, só vai poder visualizar qual é o valor do saldo. Agora vamos criar aqui uma variável chamada soma, do tipo currency também, que vai me trazer o saldo atual. Então aqui dentro do while eu vou dizer que a soma é igual a soma mais o valor que está lá na coluna 1 da minha planilha valor. Então aqui soma vai começar com o valor 0 e vai somando aí todos os valores que estão lá na coluna 1 da minha planilha. Em seguida então eu vou jogar esse valor para a txt saldo, vai ser igual ao valor de soma. Então vamos vir aqui em depurar, compilar. Ele não encontrou nenhum erro. Vamos então voltar aqui ao formulário e executar para ver como está funcionando. Então aqui eu vou informar um valor, ok.
E aí, aqui na caixa de texto, aparece o saldo. Só que eu queria que esse valor aqui ficasse sempre visível, não só quando eu informar aqui algum valor ou quando eu apertar o botão informar. Quando eu informar um outro valor, ele também vai atualizar aqui, mas desde quando eu abrir o formulário já é para aparecer aqui o valor do saldo. Então, vamos fechar aqui o formulário, voltar para o código do botão informar, e aqui eu vou copiar essa parte e vou inserir um módulo. Nesse módulo eu vou criar uma função que calcula o saldo. Então eu vou chamar de public function saldo. Vou colar aqui aquele código. Essa função vai retornar um valor de dinheiro, então ela vai ser do tipo currency. E aqui vou colocar o retorno da função, então o saldo vai ser igual à soma, que aqui a soma é que vai somando lá aqueles valores da planilha. Então o valor que a função saldo vai retornar é esse valor de soma. Então vamos ver aqui como está. Que soma começa valendo zero. Deixa eu declarar aqui a variável soma do tipo currency. Ela começa valendo zero e ele vai percorrendo lá a planilha valor, linha por linha. Enquanto não tiver uma linha em branco, ele vai somando aí os valores de saldo. Aí essa linha aqui eu vou retirar. Essa linha aqui de txt saldo.enabled igual a falso, também eu vou recortar daqui. Vou voltar aqui no formulário e no evento initialize do formulário que eu vou colocar aquela linha para desabilitar a caixa de texto. E aqui também eu vou colocar a linha em que preencho a caixa de texto. Só que agora txt saldo não vai receber a soma. Ele vai receber o valor que vem da função saldo. Então, quando o formulário for iniciado, ele já vai desabilitar a caixa de texto e vai calcular o saldo e vai jogar esse valor de saldo dentro da txt saldo. Aí quando eu informar um outro valor também, eu vou calcular novamente o saldo e jogar para dentro da txt saldo. O nosso código ficou dessa forma aqui. Aqui dentro do while eu não vou mais calcular o saldo. Aqui eu não preciso mais declarar a variável soma. Também não preciso inicializar a variável soma. Aqui no botão informar, então, ele só vai perguntar qual é o valor, vai verificar qual é a linha em branco e vai jogar o valor nessa linha em branco. E ele também vai calcular o saldo e jogar o saldo aqui dentro da txt saldo. Para calcular o saldo, ele simplesmente vai chamar a função saldo que efetua esse cálculo. E aqui no evento initialize, eu tenho então o momento em que eu desabilito a caixa de texto e coloco também o saldo dentro da caixa de texto. E aqui no módulo 1 eu tenho uma função que calcula o saldo. Ela tem uma variável chamada soma, que é do tipo currency. Essa soma começa valendo zero. Ele vai percorrendo aí todas as linhas preenchidas e vai adicionando os valores à variável soma. Quando ele encontra uma linha em branco, ele sai daqui e aí já tem o total da soma. Esse total da soma
vai ser o valor que esta função saldo vai retornar. Então aqui no final é que eu estabeleço o retorno dessa função. Então o nome da função é saldo. Eu coloco aqui saldo igual a soma, que essa variável soma é que tem o total do saldo. Então vai pegar aqui esse valor, que é o total do saldo, e vai retornar para quem chamou essa função saldo. Às vezes quem chama essa função saldo é aqui o botão informar, que ele aqui nessa linha ele chama a função saldo para calcular o saldo, e também o formulário, quando inicializa, ele chama a função saldo para calcular esse saldo e jogar dentro da text box. Então vamos aqui depurar, compilar para ver se ele encontra algum erro. Não encontrou nenhum erro. Essa linha eu não declarei a variável, não dei um valor para a variável. Então eu vou declarar aqui dinim slong, como nós já tínhamos visto, e vou iniciar essa variável lim com o valor 1. Então agora já vai reconhecer porque ele vai começar da linha 1. Vamos agora voltar para o formulário. Acho que agora a gente já pode executar, que ele não vai dar o erro. Vou aqui executar. Aí já apareceu o saldo total aqui, mesmo sem eu apertar o botão informar. Agora eu vou informar mais um valor de 500, apertando OK. E aí ele já atualiza aqui para 2.300. Agora vamos inserir a data na coluna 2 da nossa planilha valor. Então essa data nós vamos fazer da seguinte forma. Vou criar aqui uma variável chamada dt, ela vai ser do tipo date. E também vou criar uma variável chamada op, que ela vai ser do tipo boolean. Então essa op vai ser uma opção que o usuário tem de deixar que o sistema coloque a data automaticamente ou que ele insira a data manualmente. Então eu vou colocar aqui, op é igual a input box, digite 1 se for a data de hoje, ou digite 2 se quiser inserir a data manualmente. Então essa variável op é do tipo boolean, ela só aceita verdadeiro ou falso, ou então 0 ou 1. Então aqui na verdade não é digite 2, é digite 0. Então, se o usuário digitar 1 e apertar OK, ele vai colocar lá na minha coluna 2 a data de hoje. Se o usuário digitar o valor 0 e apertar OK, ele vai então exibir uma outra input box para pegar a data que o usuário vai digitar. Então eu vou dizer aqui, se op for igual a 1, então a dt vai ser igual a date, que é a data atual. Agora, else if op igual a 0, então a dt vai ser igual a input box
digite a data. Então aí o usuário vai digitar a data, vai apertar OK e esse valor vai ser guardado aqui dentro da variável dt. Aí na minha coluna 2 lá da planilha eu vou colocar o valor que está em dt. Assim, porque eu não troquei a coluna aqui, eu deixei coluna 1, mas é coluna 2. Como eu declarei a variável op como sendo do tipo boolean, ela vai pegar esse 1 que o usuário digita, ou esse 0 que o usuário digita, e vai transformar em true ou false. Então aqui eu troquei essa linha aqui, estava dizendo que se op for igual a 1, eu troquei para se op for igual a true. E essa linha aqui estava dizendo se op for igual a 0. Eu troquei para se op for igual a false. Vamos voltar ao formulário e executar aqui o formulário. Não tenho valores na planilha, vou apertar o botão informar. Para a data automática, vou informar o valor 100. Então aqui ele já coloca o valor 100 e a data. Agora eu vou informar novamente, apertando o botão aqui, só que agora eu vou informar uma data manualmente. 0, ok. Vou informar a data 2/3/16, ok. Vou informar o valor 200, ok. Então agora ele colocou aqui a data que eu informei e o valor que eu informei. Agora nós vamos inserir aqui uma list box e o name dela vai ser lst resultado. E nós vamos inserir também duas combo box. A primeira aqui da esquerda vai se chamar cbo mês e a da direita vai se chamar cbo ano. Então eu vou dar aqui um duplo clique na cbo mês e vou cair aqui no evento change da cbo mês. Então quando essa caixa de texto aqui mudar o seu valor, eu vou querer que seja executada a atualização da listbox. Então aqui eu vou chamar o procedimento atualizar. Esse procedimento eu ainda não criei, tá? Vou aqui utilizar o call, que é utilizado para chamar um procedimento. Então call atualizar, ele vai chamar o procedimento. Depois eu vou criar esse procedimento aí atualizar, que é para atualizar a listbox. Como se trata de uma combo box, eu tenho que verificar se tem algum valor selecionado nela, porque se não tiver valor selecionado, ele dá um erro aqui. Eu vou ter que chamar esse procedimento somente se tiver um mês selecionado. Então vou fazer assim: se a cbo mês.listindex for maior ou igual a 0, então chame o procedimento atualizar. Aqui, propriedade listindex é o número de itens na combo box. Então o primeiro item é o item 0, o segundo item é o item 1, o terceiro é o item 2 e assim por diante. Então, se essa propriedade listindex retornar algum valor maior ou igual a 0, indica que tem um item selecionado. Então esse index aqui é de apontar, né? Tem um item apontado, um item selecionado.
E vou fazer o mesmo também para a CBO ano. Então aqui eu vou selecionar CBO ano. Aqui no evento change da CBO ano, vou colocar o mesmo código, só vou mudar aqui de mês para ano. Agora então eu vou criar um módulo, inserir módulo, e vou criar aquele procedimento atualizar. Então vou escrever aqui sub atualizar. Nesse procedimento eu vou me referir ao formulário. Vou me referir a uma caixa de listagem que está dentro do formulário. Então aqui primeiramente eu vou renomear esse formulário para FRM início. E aqui no módulo 2, onde está o procedimento atualizar, é que eu vou criar o código para preencher a list box. Então eu vou fazer aqui frm início ponto lst resultado ponto add item e eu vou chamar aqui de item. Agora eu vou criar a variável item que vai ser do tipo string. Esse item está lá na minha planilha valor. Então eu vou colocar aqui o seguinte: enquanto a planilha valor ponto cells lim da coluna 1 for diferente de em branco, a linha vai aumentar de 1 em 1 e o item vai ser igual ao dado que estiver lá na minha planilha valor, na linha aqui de acordo com o número que estiver na variável lim e da coluna 1. Então aqui eu vou criar a variável lim, que ela vai ser do tipo long, e a variável lim vai começar com o valor 1. Então ele vai percorrer lá toda a minha coluna 1 da planilha valor, linha por linha, até encontrar uma linha em branco. E vai jogar sempre esses valores para dentro da list box. Agora eu vou precisar preencher as combo box de mês e ano para que o usuário possa selecionar um item e mudar os meses e os anos. Então eu vou fazer aqui o seguinte: vou voltar para o formulário, dar um duplo clique no fundo do formulário e aqui no evento initialize do formulário é que eu vou preencher as caixas. Então aqui eu vou chamar o procedimento call preencher combo. E agora eu vou criar esse procedimento em um outro módulo. Vou inserir um módulo e vou criar o procedimento preencher combo. Então, para que ficar criando tantos módulos? Não é uma coisa obrigatória, mas ajuda a organizar seu código. Senão, você vai ter um evento que vai ter muito código lá e aí depois, quando tiver um erro, fica mais difícil de localizar esse erro. Então aqui o preencher combo, vamos primeiramente preencher a combo box do mês. Então eu vou criar aqui uma variável chamada din is integer. Essa variável in vai de 1 a 12, que são os meses. Então eu vou escrever aqui para i igual a 1 até 12, step 1, próximo i. Então ele vai percorrendo a variável i de 1 a 12. Esse step 1 aqui é para ele percorrer de 1 em 1. E enquanto ele vai percorrendo aí esses números de 1 a 12, eu vou adicionando esses itens a como box CBO mês.
Então eu vou fazer aqui o seguinte: frminício.cbolmês.addItem, e o item que eu vou adicionar a cbolmês vai ser o próprio i, que é o valor de i. Então aí ele já está preenchendo a combo box cbolmês. Eu vou preencher a combo box cboano. Então, para preencher a combo box ano, criei aqui um novo laço de repetição que tem um i que vai de 0 a 99, que eu vou preencher 100 anos na combo box ano. Então aqui, quando o i estiver valendo 0, eu vou colocar o ano atual na combo box ano. O ano atual vai ser o primeiro item da combo box ano. Agora, se o i for maior que 0, aí eu vou pegar o ano atual e subtrair o valor de i. Então vamos supor aqui que o i esteja valendo 1. Aí o ano atual é 2016. Então 2016 menos 1, que é o valor de i, vai me dar 2015. Então aí o segundo item da combo box vai ser 2015. Agora vamos supor que o i esteja valendo 2. Vou pegar o ano atual, que é 2016, subtrair 2. Aí vai ser 2014 o ano. Então 2014 vai ser o terceiro item da combo box ano. Então aí só falta adicionar esse ano à combo box ano. Então agora eu vou executar o formulário para ver em que fase nós estamos aqui. Executar aqui. Então já está preenchendo aqui a combo box do mês de 1 a 12. Já está preenchendo a combo box ano com os meses de 2016 a 1917. Agora o que eu queria aqui é que quando iniciasse o formulário já fosse preenchido aqui com o mês atual e com o ano atual. Então vamos fechar aqui o formulário e aqui no evento initialize do formulário cbo mês ponto text é igual a date e vou colocar aqui month date. Então o que eu estou fazendo aqui é o seguinte: o texto que vai aparecer lá na CBO mês vai ser o mês da data atual. E agora, o texto que vai aparecer na CBO ano vai ser o ano da data atual. Então vamos voltar aqui para o formulário início. Vamos executar. Então aí ele já está preenchendo aqui, ó, o mês atual, que é o mês 3, e o ano atual, que é 2016. E quando ele preenche aqui, ele faz uma alteração no item da combo box, né? Quando eu digo para ele preencher o texto, ele já considera como uma alteração de item. Então ele vai lá no evento change, e lá no evento change está mandando ele atualizar essa list box. Então aí ele já preenche a list box com os dados que eu tenho lá na coluna 1. Agora eu quero dizer o seguinte, que na coluna 1 aqui da list box vai ficar o que está lá na coluna 2 da minha planilha. E o que está na coluna 1 da minha planilha vai ficar aqui na coluna 2 da list box, né? Então aqui vai aparecer as datas e aqui vai aparecer os valores. E vou no procedimento atualizar, que está aqui no meu módulo 2, e vou adicionar uma coluna à list box. Então eu vou dizer que a list box vai ter duas colunas. Então vou
colocar aqui frminício.lst resultado column count é igual a 2. Então essa propriedade aqui, column count, estabelece quantas colunas tem a listbox. Estou dizendo aqui que ela vai ter 2 colunas. Com esse add item, eu crio uma linha na listbox. Aí, a partir do momento que eu crio essa linha, aí eu posso adicionar o item 2 e adicionar o item 1. Então vamos aqui novamente executar o formulário. E aí ele está aqui colocando já as datas, só que ele colocou 4 datas e apenas 2 valores. Então, lá no preenchimento da listbox, eu fiz alguma coisa errada. Vou fechar aqui o formulário. Então eu vou, antes de começar a preencher a listbox, eu vou aqui limpá-la. Então, vou colocar o seguinte: frminício.lstresultado.clear, que é para limpar a listbox. Então, vou voltar aqui ao formulário, vou executar. E agora sim, ele está aí preenchendo apenas 2 datas e 2 valores. Ele estava preenchendo mais itens porque eu não estava limpando a listbox. Então, ele considerava o que já estava lá na listbox e adicionava mais itens. Então, aí a tendência era só aumentar aqui o número de itens cada vez que eu alterasse aqui a combo box. Então agora eu vou querer que ele coloque aqui na listbox somente os valores referentes ao mês e ao ano que está selecionado aqui na combo box. Então eu vou fechar aqui o formulário, vou voltar ao módulo 2, que é onde eu atualizo a listbox, e aqui na coluna 1 da minha planilha eu tenho os valores e na coluna 2 eu tenho as datas. Então eu vou pegar a data e vou perguntar se o mês é o mês que está lá selecionado. Então o meu mês vai ser igual aqui. Vai ser igual ao dado que está lá na coluna 2 da minha planilha. E eu vou pegar apenas o mês dessa data. E o ano também está lá na coluna 2 da minha planilha. Só que em vez de eu pegar o mês da data, eu vou pegar o ano da data. E aí eu vou perguntar o seguinte: se o ano for igual a CBO ano.list, CBO ano.list index, então se o mês for igual a CBO mês.list CBO mês.list index, então ele vai preencher aí os dados na minha listbox. Eu vou escrever aqui para ficar mais claro. A propriedade list index retorna o número do item selecionado. A propriedade list pega
o número do item e retorna o texto do item. Então, para eu pegar esse texto aqui, 2016, eu preciso fornecer o número do item para a propriedade list. E como eu vou saber o número do item? Através da propriedade listIndex, que ela vai me dar qual é o número do item selecionado. E sempre que eu estou lidando com itens de listbox, de combobox, eu tenho que perguntar se algum item foi selecionado. Então eu vou dizer o seguinte: se cbo ano.listIndex for maior ou igual a 0, então se cbo mes.listIndex for maior ou igual a 0, então ele pode verificar se o ano e o mês são os mesmos. Se não tiver item selecionado em uma das combobox, então ele não vai fazer essa verificação. E ele também nem teria como fazer, porque se não tem um item selecionado, aqui não vai retornar 0 ou 1 ou 2, vai retornar -1. Então, quando dá -1, ela não consegue encontrar o item, porque o primeiro item começa já em 0. E como eu estou em um módulo e estou me referindo a um objeto que está em um formulário, então ele não vai reconhecer esse objeto aqui, ó, CBO mês, CBO ano. Por que não? Porque aqui é o módulo, e aqui nesse módulo não tem uma CBO mês e não tem uma CBO ano, pois essas combobox estão no formulário. Então eu tenho que dizer para ele, como eu disse aqui com a listbox. Coloquei frminício.lstresultado. Eu estou dizendo que a lstResultado está no formulário início. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou selecionar aqui CBO mês, vou vir aqui em editar, substituir, e vou colocar aqui para substituir por frminício.cbo mês. No módulo atual, vou substituir todas. E vou trocar aqui de mês para ano, aqui também de mês para ano. E também vou substituir todas. Agora eu tenho que converter para inteiro o valor que é retornado aqui pela propriedade list. Porque a propriedade list retorna o texto, como nós já vimos aqui. E o texto é um dado do tipo string. Então, o ano aqui está como um integer, que é o que retorna aqui a propriedade month e year. Então eu estou comparando aqui integer com string. Nunca vai dar igual, sempre eles vão ser diferentes. Então eu vou ter que converter a string para inteiro. Para converter para inteiro, eu uso aqui o cint, que esse C é de converter e int
é de integer. Então agora eu vou aqui voltar ao formulário, vou executar. Então aqui ele já começa como box com o mês 3, o ano 2016, já preenche aqui a list box com as datas e os valores, e agora eu vou informar valores de datas diferentes. Então ele diz aqui, digite 1 se for a data de hoje, ou 0 se quiser inserir a data manualmente. Vou digitar 0. Digite a data. Eu vou escrever 3/2/2016. Ok. Informe o valor. 400. Ok. Então, na planilha ele inseriu aqui o valor 400, a data, e aqui ele adicionou o valor 700. Então eu vou mudar aqui para o mês 2, vamos ver se ele preenche ali a nossa list box. Então deu um erro aqui, ó. Erro em tempo de execução 381, não foi possível definir a propriedade list, índice de matriz de propriedade inválido, depurar. Então aqui está me dando um problema porque lá na minha planilha eu tenho 3 linhas preenchidas, só que na list box eu só vou ter uma linha preenchida porque só tem um item referente ao mês que eu selecionei. Então neste caso não vou poder usar mais essa variável linha aqui. Eu vou ter que usar a propriedade listCount da LST resultado. O que me dá essa propriedade listCount? Ela me dá o número de itens que existem na listbox. Então, na listbox eu só vou ter um item. Então, por que esse menos 1 aqui? É porque a contagem dos itens começa em 0. Então, a listCount vai retornar 1, que é de um item. Eu vou subtrair 1, daí vai ficar 1 menos 1, 0. Então, ele vai considerar aqui o item 0 da listbox. O item 0 da listbox é o primeiro item da listbox. Então, eu estou dizendo aqui para ele o seguinte, que o primeiro item da listbox da coluna 1 vai ser igual ao item que está lá na minha planilha. Só que este 1 aqui, na verdade, não é coluna 1, é coluna 2, porque a contagem das colunas começa em 0. Então, eu vou voltar ao formulário, vou executar aqui, e agora eu vou selecionar o mês 2. Então aí, agora sim, está selecionando aqui apenas o mês que está selecionado aqui na Combo Box. Tentar colocar aqui o mês 1. No mês 1 não tem nenhum valor, então ele deixa a listbox em branco. Vou voltar para o mês 3. O mês 3 tem 2 valores, então ele coloca aqui os 2 valores na listbox. Agora eu vou fechar aqui o formulário. Vou dar aqui um duplo clique no fundo do formulário. Vou escrever aqui mi.caption igual a controle de contas. Vou deixar aqui alguns espaços para aparecer mais ou menos no meio aí do formulário. Esse aqui vai ser o título do formulário. Lá em cima, na janela, vai aparecer controle de contas. Esse Mi se refere ao próprio formulário, já que eu estou aqui no evento Initialize do formulário. Quando eu digo Mi, eu estou dizendo eu mesmo, ou o próprio formulário se referindo a ele mesmo.
Então vou voltar aqui ao formulário, vou executar. Isso aí já está mais ou menos centralizado aí. Agora nós vamos renomear os nossos módulos para que possamos saber, já pelo título, o que há dentro deles. Então, nós fazemos isso através da janela Propriedades. Se aí no seu VBA não está mostrando a janela Propriedades, você pode vir aqui nesse ícone ou apertar a tecla F4. Então eu selecionei aqui o módulo 3 e aqui dentro do módulo 3 eu tenho o procedimento preencher combo. Então o name desse módulo 3 agora vai ser mod preencher combo. Então esse prefixo mod é para eu saber que se trata de um módulo, e preencher combo eu já sei que lá dentro desse módulo tem um procedimento para preenchimento de combo box. Agora eu vou selecionar o módulo 1. Aqui dentro do módulo 1 tem a função saldo. Então o name do módulo 1 vai ser mod saldo. Agora eu vou selecionar o módulo 2. Aqui dentro tem o procedimento atualizar. Então o name do módulo 2 vai ser mod atualizar. Então aqui, olhando o projeto, você já consegue identificar onde que ele faz a atualização da listbox, onde que ele preenche a combo box, onde que ele calcula o saldo. E assim, seu projeto fica mais organizado e facilita quando você precisar fazer uma alteração ou verificar algum erro no seu aplicativo.